Oi pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Muito bem! Então, vamos falar sobre o impeachment do Bolsonaro, que deixou de ser uma mera especulação e passou a ser algo palpável e algo que realmente pode vir a acontecer, tá? Logicamente que a gente vai precisar construir um caminho sólido até chegar nesse ponto, de culminar com o afastamento do meliante, ok? Mas uma série de movimentos vem ocorrendo nos últimos dias para que a gente tenha fé que isso aconteça, tá? Um movimento é o movimento da direita, né, que envolve aí alguns representantes do sistema financeiro, como é o caso do o Amoedo, vocês conhecem, do Partido Novo, né? Ele já declarou a sua preferência pelo impeachment do Bolsonaro, né? Os movimentos de esquerda, como era já de se esperar, os jornalões, aí envolvendo o Globo, Revista Veja, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, editoriais aí que pedem o impeachment do meliante, do Bolsonaro, certo? Aquela crise de Manaus, que foi a gota d'água para tudo, todas as estrepolias, todos os crimes, todos os absurdos falados em fala, em ação, praticados pelo Bolsonaro, né? Passou de todos os limites a partir do momento que gente começou a morrer assim diretamente por falta de oxigênio em Manaus. Isso é o cúmulo, é o fundo do poço para qualquer país. E o pior, uma situação que já havia sido alertada, já havia sido reportada para as autoridades, para o ministro da Saúde, o Pazuello. Ele já sabia da crise e não fez nada. O intuito dele, quando ele visitou Manaus uma semana antes de acontecer a crise do oxigênio, o intuito dele era vender a cloroquina. Para que os médicos, quer dizer, fazer uma pressão para que os médicos receitassem a cloroquina. E aí a crise veio, gente morreu, e tivemos que conseguir oxigênio de vários lugares, inclusive, quem diria, o mundo dá voltas, meu amigo, o mundo dá voltas. Quem diria que a Venezuela fosse fazer uma ajuda humanitária para o Brasil, cedendo 3 caminhões com cilindros de oxigênio. Justo a Venezuela que o Bolsonaro chutou tanto. Pois bem, tudo isso dentro de um caldeirão para formar o caldo do impeachment do Bolsonaro. Tá? Só fazer um esclarecimento. O impeachment não acontece assim ao léu, naturalmente. Para isso, deve haver alguns acontecimentos antes. Primeiro, tem que haver pressão popular. Segundo, os deputados federais, porque o primeiro lugar onde se inicia o processo do impeachment é na Câmara dos Deputados. Então, os deputados têm que se sentir pressionados a votarem pelo impeachment. Enquanto não houver uma disponibilidade nesse sentido, enquanto soubermos que não haverá vitória, nenhum deles vai colocar em pauta, nenhum dos presidentes. Seja o Rodrigo Maia, muita gente criticou ele pelo fato dele não colocar em pauta os pedidos, todos os 60, quer dizer, mais de 60 pedidos de impeachment aí, e ele não colocou nenhum. Mas ele sabe que se ele colocar agora, não há quórum suficiente para a aprovação do impeachment e o Bolsonaro volta fortalecido. Então, antes disso, tem que haver uma pressão forte, uma pressão popular fortíssima, tá? Envolvendo vários atores da sociedade brasileira. Tá ok? Então, esse é o primeiro esclarecimento que precisa ser feito sobre o impeachment. Tá? Porque são 2/3 da Câmara que tem que aprovar. Agora, outro aspecto muito interessante que me leva a crer que o impeachment pode vir a acontecer são as manifestações que ocorreram a partir de ontem, né? Ontem, dia 23 de janeiro, em vários estados do Brasil, carreatas, buzinaços, muita gente pedindo o afastamento do elemento.
Eu mesmo fui numa das manifestações aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, que saiu ali da Assembleia Legislativa de São Paulo. Foi muito bacana. Tá certo que depois deve ter juntado muito mais carros, mas até onde eu vi, até onde a gente estava parado lá, umas 5 fileiras de carro, tinha mais de 300 carros. Muita gente gritando, muita gente buzinando, as pessoas passando na avenida buzinando, gritando fora Bolsonaro. E uma coisa interessante, se fosse em outro momento, a gente veria muitos bolsominions passando ali xingando. Mas não. Um ou outro aparecia, Bolsonaro não sei o que, 2022, mas assim, muito pouco. Isso aí para mim é bastante sintomático. Sintomático por quê? Porque tem algumas pessoas que estão se retraindo. Se retraindo por quê? Porque perceberam a bobagem que fizeram ao votar nele. Aí junta-se a isso a popularidade dele que vem caindo nas duas pesquisas que foram feitas recentemente. 40% da população achando ele péssimo ou ruim, ruim ou péssimo. Beleza? Então, tudo isso leva a gente a acreditar que o impeachment de Bolsonaro está próximo. Tá? Só que assim, muita gente, principalmente as pessoas que apoiam ele, não é aquele apoio tácito, né? Mas assim, não é aquele, mas vocês querem tirar ele por uma questão política, tal, não sei o que. Não existe questão política, ao contrário do que aconteceu com a Dilma, tá? Vamos separar bem as coisas, separar assim radicalmente. O que aconteceu com a Dilma foi um conluio entre outros criminosos que não tinham por onde pegá-la através de algum crime, porque você não vê nada contra a Dilma, crime de responsabilidade nenhum. Eles fizeram todo um gerenciamento junto ao Tribunal de Contas da União, junto com outros órgãos, para dizer que aquilo que todos os governantes fizeram e o TCU sempre aprovou, no caso dela não podia, que é a tal das pedaladas fiscais. A cada 1.000 pessoas que você perguntar, 10 não saberão o que é pedalada fiscal. Tá? Que é quando você retira o dinheiro de um lugar e passa para outro sem mexer no orçamento geral. E ela fez isso da maneira mais transparente possível, passando por técnicos com tudo. Tirou de um lugar e passou para outro, que era justamente para pagar funcionários da área da justiça. Mas aí decidiram que essa pedalada fiscal era crime. Sendo que desde o governo Collor, o Tribunal de Contas da União sempre aprovou as tais pedaladas fiscais. E de repente, quando se tratou de incriminar a Dilma, não, disseram que não podia. Certo? Mas o que estava por trás disso era justamente quebrar uma linha de desenvolvimento do Brasil, que era guiado pela esquerda. Certo? Que isso ia contra os interesses de determinadas oligarquias, de determinados grupos políticos. Ou seja, um país cuja democracia se fortalece e as pessoas têm mais, a população tem mais poder sobre o orçamento, é o que estava acontecendo. Essas oligarquias, esses grupos políticos começam a boicotar. Era o que estava acontecendo. Aí retiraram a Dilma. O Bolsonaro apareceu nessa história como um efeito colateral do golpe de 2016. Tá? Ele não tinha capacidade pessoal, política para ganhar a eleição. Tanto é que para ele ganhar, eles tiveram que retirar do jogo o concorrente mais preparado e mais querido pela população, que era quem realmente ganharia, que era o Lula. O Lula já começou a campanha de 2018 com 30 e poucos por cento de intenção de voto. Bolsonaro entrava em segundo lá embaixo, não chegava a 12%.
certo? Tirou o Lula, eles achando que o Alckmin ia decolar. O Alckmin, ele foi engolido pela rejeição da população, justamente porque eles são responsáveis pelo golpe de 2016, um dos principais articuladores. E aí sobrou quem? Bolsonaro, como efeito colateral desse golpe. E aí você me pergunta, puxa, mas então é um jogo político? Querem tirar o Bolsonaro porque outras lideranças, outros atores políticos querem tomar o lugar dele. Não, o que ele fez está muito bem tipificado na lei da responsabilidade, da lei de responsabilidade, crime de responsabilidade, desculpa. Então, não tem nada de subjetivo aqui, as acusações contra ele não são subjetivas coisa nenhuma. Tá tudo aqui muito esclarecido. Inclusive a Folha de São Paulo fez um levantamento muito bacana, onde mostra cada ação dele nesses 2 anos e em que tipo de regra ele se enquadra. Tá? Eu vou citar aqui para vocês, tá? E vou comentando, tá bom? Primeiro eu vou ler a lista toda do que tem aqui, vocês vão lembrando aí nesse tempo que aconteceu. A história do Golden Shower, exoneração de um fiscal do Ibama, defesa do golpe de 64, Venezuela, censura, crise Estados Unidos e Irã, motim da PM, interferência na PF, caso Marielle, manifestações antidemocráticas de ministros, reação armada a prefeitos, ameaça contra a decisão de ministro do STF, ameaça a procuradores, discriminação a órgãos de imprensa, ataques a jornalistas, apoio a manifestações antidemocráticas, coronavírus, infrações de trânsito, eleições, homofobia, reforma agrária, indígenas, meio ambiente. Aqui eu citei 23 atos ou declarações dele que ensejam numa responsabilização, ok? A história do Golden Shower, vocês lembram bem, quando ele publicou um vídeo que apareceu um homem pelado fazendo xixi? Homem pelado mostrando o órgão genital dele, ou seja, o pinto. Uma coisa horrível, que é uma quebra de decoro. Aqui ele é enquadrado em quê? Quebra de decoro. A Lei 1079/50 define como crime de responsabilidade proceder de modo incompatível com a dignidade e honra e decoro do cargo. Ele é um senhor indecoroso, tá? Exoneração do fiscal do Ibama. Vocês lembram daquela história do fiscal que multou-o porque ele estava pescando num lugar que não podia, numa área de proteção ambiental? Pois é, isso em 2012. O sujeito é tão cretino, tão mesquinho, que resolveu se vingar do rapaz, exonerando-o após a data em que ele assumiu a presidência da República. Aqui ele é enquadrado, o meliante é enquadrado no quê? O meliante é enquadrado naquilo que a Constituição define como crime de responsabilidade, atos do presidente que atentem contra ela. Seu artigo 37 estabelece que a administração pública deve se pautar pelo princípio da impessoalidade. O que quer dizer isso? Todas as ações de um governante devem ser pautadas pelo interesse público. Esta pessoa não pode colocar os seus interesses pessoais acima do interesse público. É o que ele fez. Ele quis se vingar do rapaz, tá? Para atender a um interesse privado. Abuso de poder. Ele pode responder a isso também. Lei de crimes de responsabilidade. Servir-se das autoridades sobre sua subordinação imediata para praticar abuso de poder. Isso foi um abuso de poder. Foi um abuso de poder. Certo? Para praticar abuso de poder ou tolerar que essas autoridades o pratiquem sem repressão sua. Só que isso aconteceu a mando dele.
Defesa do golpe de 64, outro crime do meliante. Determinou ao Ministério da Defesa comemorações em referência a 31 de março de 64, quando todos nós sabemos que isto é o símbolo da ditadura militar, onde todos os direitos políticos dos brasileiros foram eliminados. O Congresso foi eliminado, a Justiça foi eliminada. Para quê? Em prol de um governo autoritário. Tá? Os direitos políticos dos brasileiros foram cassados, pessoas foram mortas, pessoas foram torturadas. E este sujeito faz apologia e gosta e queria institucionalizar a apologia à ditadura militar. A Constituição classifica como crime de responsabilidade atos do presidente que atentem contra ela. Ou seja, a Constituição de 88, que foi justamente a Constituição que surgiu para eliminar a ditadura militar, para tirar a ditadura militar do nosso caminho. Certo? Então, que atentem contra ela, contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da federação. Subverter a ordem política, lei dos crimes de responsabilidade. Expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária a disposições expressas na Constituição. Subverter, tentar subverter por meios violentos a ordem política e social. Tentar mudar por violência a Constituição Federal ou de algum dos estados ou lei da União, de estado ou município. Praticar, concorrer para que se perpetre qualquer dos crimes contra a segurança interna definidos na legislação penal. E não dar as providências da sua competência para impedir ou frustrar a execução desses crimes. A partir do momento que você faz apologia a uma ditadura que é considerada hoje um crime, né, você está colocando em risco a segurança pública. Ok? Beleza. Venezuela. Fez vários comentários contra a Venezuela. Visitou a CIA nos Estados Unidos e debateu com Donald Trump, aquele que não ganhou a eleição, aquele que saiu escorraçado lá da presidência da República, encorajando outros países a apoiarem a deposição do ditador do Nicolás Maduro, do presidente Nicolás Maduro, incitação a um golpe militar e a possibilidade de invasão do país vizinho. Quando na Constituição diz que o país ele não pode interferir na liberdade dos outros países. Cada país administra as suas fronteiras da forma como lhe aprouver. O máximo que um presidente pode fazer, que o nosso país pode fazer, é tentar solucionar pacificamente os conflitos entre um ou dois países. Entre dois países. Aqui, ó. Lei 1079 define como crime de responsabilidade cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira expondo a república ao perigo de guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Ok? Aliás, um adendozinho nessa história. Ele queria muito entrar em conflito com a Venezuela. Ele queria muito, mas muito mesmo. Sabe por quê? Porque esse seria o ensejo perfeito para ele fazer uma declaração de guerra aqui no Brasil, que a Constituição comporta. A partir do momento que você faz uma declaração de guerra, que um presidente faz esse decreto, o que acontece? Ele está livre para retirar as liberdades dos seus cidadãos. Ele está livre para fechar meios de comunicação. Ele está livre para impedir que os brasileiros façam reunião. Ele está livre para caçar adversários políticos. Ele está livre para matar. Sabiam disso? Pois é. Essa era a intenção dele. Filho de uma... Ato ou declaração... Olha só, censura. Ameaçou acabar com a Ancine, caso não pudesse impor um filtro às produções de cinema apoiadas pelo órgão. A Ancine é um órgão muito importante que foi criada para estimular a produção e a disseminação da cultura do cinema no Brasil. Ok?
E este sujeito queria simplesmente filtrar, fazer uma censura, não daremos outro nome, o nome é censura, para que só passassem filmes que dissessem o que seria música para os ouvidos dele. Quando na verdade não, tem que ter liberdade total. Artigo 5º da Constituição estabelece que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Portanto, como presidente, ele não pode fazer isso. Mas ele, eu não sei em que pé está isso aqui, inclusive. Mas ele fez de tudo para isso. Troca diretores, troca não sei o quê, troca técnicos, para que pessoas com pensamento parecido com ele. Porque aí na hora da escolha dos filmes lá, dos projetos, vão colocar aqueles projetos que não falem nada com nada, tá ok? Tá ok? Crise Estados Unidos e Irã apoiou o ataque dos Estados Unidos que matou o general iraniano Qasem Soleimani. Onde esse meliante é enquadrado aqui? Lei de crime de responsabilidade define como cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a república ao perigo de guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Terrível. Motim da PM lá no Ceará, lembram da história? Aquela história dos policiais que se amotinaram, causaram caos lá no Ceará, e aí o Cid Gomes foi obrigado a partir para cima com um trator, aí deram 2 tiros nele, lembram dessa história? Tudo isso estimulado por deputados bolsonaristas e pelo próprio Bolsonaro. O que é crime? Vocês sabiam disso? Onde o meliante é enquadrado aqui? Crime de responsabilidade. Atentado contra a segurança interna do país. Além disso, exige, entre outros, cumprimento do princípio da legalidade. Então, isso aqui ele pode responder também. Define como crime de responsabilidade incitar militares, é o que ele mais faz, a desobediência à lei ou infração à disciplina. Ok? Interferência na PF. Vocês lembram bem que ele interferiu na PF, trocando a superintendência do Rio de Janeiro. Por quê? O interesse do meliante, o interesse dele. Ele é maquiavélico. Não é uma... ele é maquiavélico, mas é burrinho. Tá ok. Sorte nossa, porque se ele fosse um sujeito, um gênio, com o espírito maligno que ele tem, nós estaríamos perdidos. Mas o que ele queria? Blindar o filhote, Flávio Bolsonaro, na história das rachadinhas. Certo? Isso aqui, onde o meliante é enquadrado? Aqui na lei de crime de responsabilidade, no artigo 37, estabelece que a administração pública deve ser pautada pelo princípio da impessoalidade. Lembra aquilo que eu falei? Impessoalidade? Os interesses públicos em primeiro lugar, tá? Em contraposição ao interesse privado. Ameaça contra funcionário público. Define como crime de responsabilidade usar de violência ou ameaça contra funcionário público para coagir ou proceder ilegalmente. Muito bem. Caso Marielle Franco afirmou ter acionado a Polícia Federal para interesse particular colher depoimento provando que seu filho Jair Renan não namorou a filha de um dos apontados como assassino da vereadora. Quer dizer, o sujeito invade o inquérito, tá? Manda o policial interferir no inquérito, na investigação, para defender os seus interesses. Isso não cabe. Isso não cabe, olha só. Artigo 37, estabelece que a administração pública deve ser pautada pelo princípio da impessoalidade. Ponto número 1. Aqui está bem claro. Usar de violência ou ameaça contra funcionários públicos para coagir, ele coagiu, de alguma forma, esses policiais para agirem dessa maneira. Manifestações antidemocráticas de ministros, aquela reunião fatídica que se tornou pública, que o STF autorizou que ela fosse revelada, onde ministros dele começaram a xingar ministros do Supremo. E aqui ele incorre, olha só, em três pontos.
lógico, dentro do crime de responsabilidade, atentado contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público, dos poderes constitucionais das unidades. Só um adendo aqui. Você pode dizer, mas não foi ele. Mas ele, como presidente da República, ao presenciar um ministro fazer esse tipo de aceno violento, ele deveria ter parado na hora da reunião e dito, você não pode fazer isso. E ele não fez, pelo contrário, estimulou. Abuso de poder, servir-se das autoridades sob sua subordinação imediata para praticar abuso de poder. Ou seja, o ministro praticou ele, estava sob as ordens dele. Tolerar que as autoridades o pratiquem sem repressão sua. Ainda dentro do crime de responsabilidade, não tornar efetiva a responsabilidade de seus subordinados quando manifesta de delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição. Reação armada a prefeitos. Outra coisa dele aqui. Em reunião com o ministro da tornada pública pelo Supremo Tribunal Federal, disse defender que a população se arme. Para quê? Para reagir às determinações de lockdown adotadas por prefeitos. Ou seja, olha o pensamento do meliante, do miliciano, do criminoso. O pensamento dele é o seguinte: arma-se uma horda de gente estúpida que, ao ser contrariada, invade os órgãos públicos com suas armas em punho, tá? E faz valer a sua vontade. Por isso que ele quer tanto a liberação das armas, e está conseguindo. Mais que dobrou a quantidade de pessoas que tiveram acesso às armas neste ano. Aqui ele está incorrendo em alguns crimes, por exemplo, a maioria deles crimes de responsabilidade. Atos do presidente que atentem contra e, entre outros pontos, a segurança interna do país. Além disso, exige, entre outros, cumprimento do princípio da legalidade. Subverter a ordem política, lei do crime de responsabilidade. Expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às disposições expressas da Constituição. Subverter ou tentar subverter por meios violentos a ordem política e social, tentar mudar por violência a Constituição Federal ou de algum dos estados, lei, união, tal. Certo? Ato, declaração, ameaça contra a decisão de ministro do STF. Ele conduziu discussões, gente, que resultaram em nota pública assinada pelo ministro-chefe do GSI, general Augusto Heleno, que falou em consequências imprevisíveis caso o STF determinasse a apreensão do telefone celular do presidente. Bolsonaro se insurgiu de forma virulenta contra a decisão do STF, que atingiam aliados. Em uma delas chegou a dizer publicamente: acabou, porra! Acabou, porra! Lembram disso? Então, aqui, gente, é uma coisa... o medo que esse rapaz tem do celular dele ser apreendido, né? Quer dizer, quando Augusto Helena fala aqui consequências imprevisíveis, caso o STF determinasse a apreensão do telefone dele, quando ele diz consequências imprevisíveis, está clara que é ameaça a um outro poder. E esta ameaça quer dizer o quê? É o uso de armas, é o uso das forças militares para defender o bandido. Veja só se tem cabimento no negócio desse. Para defender o meliante, caso o telefone dele fosse apreendido. Aqui ele pode ser enquadrado, né, numa parte da Constituição que diz o seguinte: classifica como crime de responsabilidade atos do presidente que atentem contra ela e, entre outros, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário. Quer dizer, o poder judiciário não pode agir livremente, certo? Dentro da lei. Constranger o juiz, lei do crime de responsabilidade. Usar de violência ou ameaça para constranger o juiz ou jurado a proferir ou deixar de proferir despacho, sentença ou voto, ou a fazer deixar de fazer ato de seu ofício. Vejam bem, que coisa. Então,
Ameaça procuradores. Em live, tentou intimidar procuradores, insinuando ter denúncias de conduta inapropriada por parte do Ministério Público do Rio de Janeiro, responsável por investigar seus familiares. Mais uma vez, querendo blindar o Flavicio. E, consequentemente, blindá-lo também, porque ele é o cabeça da organização criminosa. Não esqueçam disso. Então, ele tentou intimidar os procuradores que estão investigando, né, o caso das rachadinhas. Agora aqui, ó, você pode falar para mim, você que é fã do Bolsonaro, pode dizer para mim assim, ah, não, mas assim, realmente esses caras aí podem estar perseguindo ele, não sei o quê. Mano, mas peraí, ele como presidente da República, a primeira obrigação, a partir do momento que ele tem alguma informação de que um agente público está cometendo um crime, já que ele está dizendo que este agente público pode ter algum crime e ele pode vir a revelar, é a obrigação dele fazer a denúncia pelos meios oficiais e não fazer ameaça. Vocês entendem bem? Esse tipo de coisa que ele faz é típico de criminoso. Aquele criminoso mesmo, mafioso, que por baixo dos panos fala, olha, se você não fizer tal coisa, se você fizer tal coisa, eu te pego. Você vai ver as consequências. É isso que ele faz. Vamos lá. Crime de responsabilidade. Atos do presidente que atentem contra ela, contra a Constituição, seu artigo 137, 37, estabelece a administração pública deve ser pautada pelo princípio da impessoalidade. Quebra de decoro, lei 1079, incompatíveis com a dignidade, honra e decoro familiar. Atentar contra o livre exercício dos poderes constitucional. Beleza? O que vocês entenderam já? Discriminação a órgãos de imprensa. Veja só, um presidente da República não pode dizer se um determinado órgão de imprensa pode ou não pode participar de entrevistas. E ele fez isso contra a Folha. Excluiu a Folha da relação de veículos exigidos em um processo de licitação para fornecimento de acesso digital ao noticiário, ação depois revogada pelo Planalto, mudou a lógica de distribuição de verbas publicitárias para a TV aberta, passando a destinar os maiores percentuais de recursos para emissoras consideradas aliadas, mas que não são líderes de audiência. Pediu ainda a empresários que não anunciassem veículos que fazem cobertura crítica do seu governo. Quer dizer, se vocês puderem pesquisar aí, vocês vão ver que a verba que ele destinou para a Rede Record, que é do bispo Edir Macedo, aquele que lambe os pés do Bolsonaro, aquele indivíduo da Igreja Universal que rouba o dinheiro dos fiéis, tá? Ele destinou a maior verba para ele. Impessoalidade. Mais uma vez ele infringiu no princípio da impessoalidade aqui da Constituição Federal. Ato ou declaração, ataque a jornalistas, insultou por diversas vezes jornalistas, incluindo manifestações homofóbicas, misóginas e ameaça de agressão. Você lembra daquele caso daquela jornalista da Folha, que ele falou, vai dar o furo, que ela fez uma bela matéria sobre o gabinete do ódio. Então ele fez esse tipo de piada com ela, além de todas as outras encrencas que ele já provocou com jornalistas. A Lei 1079 define como crime de responsabilidade proceder de modo incompatível com a dignidade, honra e decoro do cargo. Há um adendo só para falar sobre essa relação dele com a imprensa. Vocês percebem que ele é um sujeito covarde. É um sujeito covarde. Porque assim, uma coisa é você tratar de forma desprezível os jornalistas que estão ali trabalhando, que estão ralando ali, que estão fazendo a sua parte. Outra coisa é você bater de frente com os donos do poder. Você conta nos dedos de uma mão, às vezes que ele se referiu à família Marinho, ao Roberto Marinho, tá? Aos Tivita, aos Mesquita. Ele não trata com essa gente. É um sujeito covarde. Covarde.
Mais uma coisa aqui, gente. Apoio a manifestações antidemocráticas. Aquela história toda daqueles manifestantes bolsonarianos querendo o fim do Supremo Tribunal Federal, o fim da Câmara, a intervenção militar, querendo intervenção militar. E ele apoiando tudo isso, participando de tudo isso, apoiando. Então ele é enquadrado aqui no crime de responsabilidade e atentar contra o livre exercício dos poderes. Né? Eu não vou mais detalhar, mas assim vocês já sabem do que se trata, tá? Porque são todos, na maioria, crime de responsabilidade. Coronavírus. Atuou contra recomendações de autoridades sanitárias, desrespeitou regras, obrigatoriedade de uso de máscara, promoveu e estimulou aglomerações, colocou dúvida à eficácia, promoveu obstáculos à aquisição de vacinas, militou pelo uso de medicamentos e tratamentos não corroborados pela comunidade científica, o que resultou, entre outras consequências, na pressão do Ministério da Saúde para o uso de medicamentos sem eficácia comprovada. Manaus, ao mesmo tempo em que esgotava o estoque de oxigênio da cidade, em várias ocasiões, tratou a pandemia com menosprezo e se referiu às vítimas em tom depreciativo, como quando reagiu com e daí? Disse não ser coveiro e que o Brasil precisava deixar de ser um país de maricas. Atentado contra as leis. Atentado contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Quebra de decoro. Infrações de trânsito. Pilotou moto com o capacete levantado, apoiando na testa, além de trafegar. Isso aqui é menor, né? Eleições, afirmou por várias vezes apresentar qualquer tipo de prova, sem apresentar qualquer tipo de prova ou indício que as eleições de 2018 foram fraudadas. Foram fraudadas? E ele está fazendo o que aí? Foi fraudada? Quem fraudou para ele ganhar? Crime de responsabilidade também, quebra de decoro. Homofobia, em várias ocasiões fez manifestações depreciativas em relação aos gays. Constituição, isso aqui acho que já entra na área do crime comum. Atentado contra as leis. A Constituição deve ser crime de responsabilidade é atentar quando o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Homofobia é crime equiparável ao do racismo desde junho de 2019. Reforma agrária. Programa passa por paralisia. Reforma agrária não fez nada de reforma agrária. Reforma agrária, o que é? É você pegar terrenos que estão obsoletos, que estão lá largados, e destinar para a construção de moradia ou para o uso de famílias que queiram trabalhar na terra. É isso a reforma agrária. A indígenas prometeu e não cumpriu, não demarcar terras indígenas. Fora tudo isso, ele foi o responsável pela morte de dezenas de índios. Foi um descaso total, tanto é que um grupo de indígenas está denunciando ele no Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade. Vocês sabiam disso? O índio Raoni mesmo fez uma representação contra ele. Vamos ver o deslanche, o desdobramento de tudo isso. Meio ambiente. O meio ambiente. O que ele fez? Todas aquelas queimadas na Amazônia, queimadas no Pantanal. Tudo isso foi resultado da ineficiência e também da eficiência no desmonte das equipes, da estrutura de fiscalização. Ele trocou funcionários de carreira por pessoas totalmente sem conhecimento, todos vinculados ao exército, os militares, pessoas que não têm a competência necessária para tratar daquilo. Com o intuito óbvio de acabar com as multas, acabar com a fiscalização. Foi isso que ele fez. Isso aqui está tipificado aonde? É crime de responsabilidade, atentado contra a Constituição, incluindo a competência da União, Estados e municípios, proteger o meio ambiente, preservar as florestas. Inclusive o Ministério Público Federal abriu um inquérito contra o Ricardo Salles, né, por causa disso. Então isso não é uma imaginação da cabeça de qualquer pessoa, não. Tá? Ele desmontou a estrutura de fiscalização do IBAMA.
E é por isso que houve tanto desmatamento, houve tanta queimada. Ora, artigo 85, são crimes de responsabilidade do presidente que atentem contra a Constituição da União, tal. É isso, gente. Eu fiz esse vídeo um pouco maior. Se você tiver tido a paciência de assistir até agora, né, você percebeu que qualquer qualquer denúncia, qualquer processo de impeachment contra o Bolsonaro não será vazio. Não será subjetivo, será calcado em cima de fatos e atos e falas desse sujeito, deste meliante, deste criminoso, tá? Ele comete uma série de crimes, fora todos os resultados pífios, toda a tragédia que está sendo essa questão da pandemia, com mais de 210 mil mortos, e vai crescendo, o número crescendo, é possível que chegue a 300 mil pessoas mortas, sabe? E a vacina que ninguém sabe quando é que a população inteira será vacinada. E a economia que não anda porque ele primeiro não tem competência, primeiro está esticando a corda da pandemia ao máximo que pode, tá? Então é isso, vamos à luta porque esse sujeito não pode continuar mais na presidência. Até mais, gente.